Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 14, verso 15. O título do capítulo é A Floresta do Desfrute. Quatidasadya griham davavat priyarta vidhuram asukodarkam shokagnina dahyamano brisham nirvedam upagachati. Quatit, às vezes, asadya, experimentando griham, a vida doméstica, davavat, exatamente como um fogo abrasador na floresta, priyarta vidhuram, sem nenhum objetivo benéfico, asukha udarkam, resultando apenas em infelicidade progressiva, shokam agnina, no fogo da lamentação, dahyamana, estando ardendo, brisham, enorme, nirvedam, decepção, upagachati, ela obtém. A tradução é a seguinte: neste mundo, a vida familiar é exatamente como um fogo abrasador na floresta. Não existe a mínima felicidade e, aos poucos, as pessoas ficam sempre mais envoltas na infelicidade. Na vida familiar, não há nada favorável à felicidade perene. Estando implicada na vida doméstica, a alma condicionada arde no fogo da lamentação. Ora lamenta-se de que é muito desafortunada, ora clama estar sofrendo porque não executou atividades piedosas em sua vida anterior. Significado: por sua divina graça, Srila Prabhupada. No Guru Ashtaka, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura canta: Sansara davanala lidha loka, tranaya karunya, ghana ghanatvam. A vida neste mundo material é exatamente como um abrasador incêndio florestal. Ninguém vai atear fogo na floresta, todavia o fogo ocorre. Do mesmo modo, todos querem ser felizes no mundo material, mas as condições miseráveis da vida material simplesmente aumentam. Às vezes, uma pessoa capturada no fogo abrasador da existência material sente-se condenada, porém, devido à sua concepção corpórea, ela não consegue escapar do enredamento e assim não para de sofrer. Então, esse capítulo do Srimad Bhagavatam trata da floresta do desfrute. E o desfrute dos sentidos, o desejo de desfrutar, o desejo de ser feliz, é natural das almas condicionadas, porque originalmente essas almas condicionadas são Satchidananda, têm a mesma natureza que a pessoa suprema. Então, naturalmente, elas querem ser felizes. Só que o enredamento nesse tipo de meio ambiente onde estamos inseridos não favorece a felicidade. O que é chamado de felicidade neste mundo não passa de alívio de algum sofrimento, de um ou outro sofrimento. Então, inevitavelmente, a alma condicionada se sente infeliz, porque a experiência original de bem-aventurança, ela intui sobre isso, ela tem como intuição a sua natureza, e como não vem o que ela originalmente tem, ela se decepciona. Nirvedam, palavra interessante que foi falada aqui, decepção. Nirvedam adigachati, upa adigachati, que adigachati é obtém, e upa adigachati é inevitavelmente obtém. Então, Nirvedam upadigachati é o que o verso aqui está dizendo, que inevitavelmente ela vai se decepcionar, porque a expectativa de felicidade é imensa. Imagine
Nós vamos tomando consciência disso e nos preparando para o serviço devocional puro, para a relação pura com Krishna, e vamos entendendo que os parâmetros de felicidade não são os parâmetros disponíveis no meio ambiente, que tem algo fora disso, e que por mais que a gente possa obter aqui alguma coisa, não é perfeito. Como quando a gente está no mundo material, nós somos crianças. Quando somos crianças, os pais nos dão um carrinho de brinquedo, e a gente brinca com aquele carrinho com o mesmo entusiasmo que uma pessoa adulta obtém um carro 0 km e vai dirigir seu carro. O menino brinca com toda a seriedade, mas ele cresce e depois o carrinho perde o valor para ele. Se depois for dado aquele carrinho para ele, quando ele está adulto, 18 anos, ele diz para o pai: eu quero um carro. Aí o pai diz: tá bem, vou lhe dar um carro. Venha hoje aqui à tarde no meu escritório. Aí o filho vai ao escritório e o pai diz: está aqui seu carrinho. O menino vai ficar muito revoltado. Com 18 anos pode tomar até uma atitude agressiva com o pai, por causa da influência da adolescência. Mas ele não vai ficar satisfeito com aquilo. Então ele vai experimentar o quê? Nirvedam upadigacchati. Uma decepção natural. Mas no passado você gostava tanto do carrinho. Eu guardei esse carrinho, mandei reformar ele todo, a roda não estava funcionando, eu mandei prender. É o mesmo carrinho, mas eu não quero esse, eu quero um carro de verdade, está brincando comigo? Então, a alma condicionada, quando pratica um processo de autorrealização e vai tomando consciência do que espera de prazer, de eternidade, de conhecimento para ela, e à medida que ela vai obtendo isso, ela vai deixando os prazeres inferiores. O ponto aqui é a vida familiar, porque na organização social, a família é a célula mater. É na família que se cultivam os valores humanos mais elevados, os valores humanos básicos, mais elevados. E então, é natural que a pessoa tenha sempre como referência a figura masculina do pai, a figura feminina da mãe, a doçura do lar, a proteção, o sentimento de pertencimento que é tão importante no indivíduo, o sentimento de estar sendo mantido, de que o pai é o provedor, que a mãe é a provedora, que a mãe alimenta, que a mãe, todo mundo sabe o valor da comida da mãe, né? Então, essa célula mater na sociedade precisa ser explicada detalhadamente. Caso contrário, vamos encontrar filosofia que justifique cultivar a vida familiar como se fosse o objetivo da vida, como se fosse a fonte de felicidade. Então, o Bhagavatam precisa explicar isso e diferenciar isso, esse tipo de satisfação, esse tipo de identificação que se tem na vida familiar, com o tipo de prazer mais elevado que não decepciona, que não traz essa nirvedam upagacchati, que não traz isso, que a pessoa não obtém essa decepção. E por isso, aqui, na última parte do verso, diz que uma hora a alma condicionada arde no fogo da lamentação, dizendo que é muito desafortunada, ou então clamando estar sofrendo porque executou atividades piedosas em sua vida anterior. Essa última parte mostra o nível de consciência. Se ela sabe que teve uma vida anterior e que ela está pagando reação, essa parte do verso indica que ela está
consciente da sua posição e que essa consciência vem da filosofia Karma Kanda. O que não é Bhakti. Esse não é o tipo de verso destinado a orientar os bhaktas. Esse tipo de verso é para orientar as pessoas comuns que frequentemente recebem da sociedade, por herança das escrituras, por herança filosófica, o conhecimento de ação e reação, o conhecimento de eu e meu, o conhecimento sobre pertencimento que vem da filosofia Karma Kanda. Então, esse é o verso, claro que ele serve como critério para nós observarmos o que é Bhakti e o que não é Bhakti. Aqui, o verso nos alerta para o grande perigo de Karma Mishra Bhakti, de misturar com Bhakti a filosofia de Karma. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Eu vou praticar Bhakti para ser feliz. Esse é o equívoco de Karma Mishra Bhakti. Você quer ser feliz? Pratique Bhakti. E quando a gente encontra a expressão cante Hare Krishna e seja feliz, a gente pode equivocadamente pensar que a felicidade que vem de cantar Hare Krishna é a mesma felicidade que é o objeto de propaganda da seção Karma Kanda dos Vedas. Não é. Esse cante Hare Krishna e seja feliz é uma expressão bem feita, um slogan pequeno, para poder dizer que existe uma felicidade que é especial, busque por ela, porque em seguida a pessoa vai dizer, eu estou cantando e não estou feliz, por que será? Então a resposta virá, você não está feliz, porque a felicidade que você está buscando não é exatamente a felicidade original que vem do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então ajuste sua expectativa para a verdadeira felicidade. Muitas pessoas cantam Hare Krishna em busca de felicidade e depois deixam de cantar porque não sentem nada. Eu não sinto nada. Então, como eu não sinto nada, por que eu vou continuar cantando? Isso não é o caminho de Bhakti. Isso é, de novo, o Karma Kanda, a influência de Karma Kanda. Então, aqui, este verso explica claramente, no final, de que esta alma condicionada que está na vida familiar e que está como num fogo ardente na floresta, é exatamente a alma condicionada, influenciada pela filosofia Karma Kanda. Prabhupada foi tão atrevido em termos de filosofia e de julgamento dos seus devotos, ou digamos até de definição do estado de consciência de seus devotos, que ele chegou a usar um termo que não se tornou uma Mahavakya ou um termo extremamente usado por Prabhupada, mas provavelmente é um termo usado exclusivamente por Prabhupada como acharya. Não deve ter outros acharyas usando, que é o termo Grihastha Sannyasi. Esse foi um termo usado por Prabhupada, Grihastha Sannyasi. Ou, algumas vezes ele também disse Grihastha Brahmachari. Grihastha Sannyasi significa, no conceito de Prabhupada, o Grihastha de Bhakti. O Grihastha que prega, que tem compaixão pelas entidades vivas e não é Grihamedi, não está buscando pela felicidade da Griha, não está, ele é consciente de que a Griha por si só não produz a felicidade que ele está interessado, que a Griha por si só produz o conforto adequado para a paz mental, para que ele possa, através da paz mental, praticar Bhakti, praticar serviço devocional. É da Griha, do coração, da célula máter da sociedade,
que o Grihastha Sannyasi sai para a prática do serviço devocional. Então, isso precisa estar claro aqui. Prabhupada cita o Guru Ashtaka, a canção de Vishwanatha Chakravarti, que ele compôs como uma poesia, esses 8 versos, e é cantado em basicamente 2 melodias, uma melodia que é cantada no Mangala, com algumas variações pequenas, e uma melodia que é cantada nos dias de Vyasa Puja, por causa do horário, devido a raga, pelo horário, a melodia dentro da música indiana varia de acordo com o horário. Então, por isso, em geral, não se canta a raga do meio-dia, que é do horário do Vyasa Puja, no horário do Mangala. Se canta essa melodia que cantamos hoje, que cantamos sempre, praticamente. Então, aqui, Vishwanatha Chakravarti compara que a vida, e Prabhupada, se vocês observarem, Prabhupada não vai falar da griha, Prabhupada vai falar do mundo material. Se Prabhupada estivesse escrevendo hoje esse significado, talvez em vez de usar a vida neste mundo material, ele pudesse dizer a vida no meio ambiente onde estamos, por causa da palavra environment, que é usada, que é meio ambiente, que é universalmente usada para se avaliar como estamos vivendo nesse mundo material. Isso pode-se dizer que é uma especulação. Quem for muito estrito às palavras escolhidas por Prabhupada pode dizer que é especulação, e de fato é uma especulação, mas é uma especulação branca. A gente fala sobre inveja branca, inveja não sei o que, inveja multicolorida, mas essa seria uma especulação branca, uma especulação de paz. Não é uma especulação para mudar o sentido, é uma especulação para clarear o sentido, para trazer o sentido, para trazer o significado de acordo com o que estamos discutindo. E o Brasil, quer queira, quer não, é um país que discute muito as questões ambientais. Existem países que não discutem tanto as questões ambientais e que ainda não tomaram tantas iniciativas de proteção ao meio ambiente como o Brasil. Então é uma especulação, digamos assim, favorável eu dizer isso. Então Prabhupada sai do conceito do verso, do conceito de griha, para falar, para mostrar a griha como o mundo material. E ele diz, a vida neste mundo material é exatamente como um abrasador incêndio florestal. Ele tirou a acusação de que o incêndio florestal está exclusivamente dentro da griha da vida familiar e traz para o coletivo, para o conceito coletivo. E isso precisa se prestar muita atenção. Caso contrário, em outros momentos que Prabhupada não faz esse exercício, parece que Prabhupada está criticando excessivamente a vida familiar. E pode ser que a gente repita o modelo de Prabhupada de criticar a vida familiar e possa ofender os Vaishnavas que estão na vida familiar. Então aqui, para destrinchar o conceito, é preciso ver o esforço que Prabhupada está fazendo no significado. Nesse momento, Prabhupada está fazendo um esforço inclusivista, o esforço de incluir-nos a todos, quer sejamos sannyasis, quer sejamos brahmacharis, quer sejamos solteirões, qualquer coisa, dentro do conceito de que a vida neste mundo material não é exclusivamente a vida dentro da griha, que é um incêndio florestal. Todos nós estamos no incêndio, todos nós estamos
vivendo dentro do incêndio. Todos nós olhamos para o céu nesse incêndio, pensando, quando virá uma nuvem que vai jogar sua água sobre esse incêndio florestal. E na analogia de Vishwanatha Chakravarti, essa nuvem que joga água é o mestre espiritual. O mestre espiritual não está disponível unicamente para brahmacharis e sannyasis. O mestre espiritual está disponível também para os grihastas. O mestre espiritual traz a chuva intensa que apaga o fogo abrasador. De quê? Da vida no mundo material. Não exclusivamente da vida na griha, da vida dentro da célula familiar. Não estou fazendo propaganda sobre a vida familiar. Existem alguns devotos que se agrupam como torcida organizada e que às vezes querem que o tema seja muito forte para atacar a vida familiar, porque entendem que às vezes os grihastas demonstram um determinado tipo de apego pela vida familiar que incomoda a sociedade. E como esse tipo de conhecimento transcendental está disponível aqui, então esses devotos da torcida desse time organizado, que gostam de ver o circo pegar fogo, né? O meio ambiente pegar fogo, mas não é exatamente essa a maneira de Prabhupada proteger a sua sociedade. E nós já perdemos todos os devotos que podíamos perder. Nós não podemos perder mais nenhum. E não importa o Varna, não importa o ashram que esteja esse indivíduo. Nenhum devoto mais pode ser perdido. E para proteger os devotos, para cuidar dos devotos, para cuidar das pessoas, para proteger os devotos, nós precisamos conhecer a filosofia da consciência de Krishna e entender a filosofia de acordo com os siddhantas que estão especificados e que toda a filosofia se regula neste siddhanta. Se nós não conhecemos o Siddhanta Vaishnava, o Siddhanta do serviço devocional, se nós não conhecemos a grande importância de cantar Hare Krishna, a grande importância de servir a Krishna nas 9 modalidades apresentadas por Prahlada Maharaj no Bhagavatam, que são conhecidas como Nava Vida Bhakti, se nós não aprendemos isso, nós tendemos a desenvolver uma visão crítica que é autofágica ou que é autodestrutiva, que vai nos destruir como coletividade, vai nos destruir como instituição, vai nos destruir como grupo. Nesse sentido, o termo grupo é bem aplicado. Então, é preciso compreender a filosofia de acordo com o Siddhanta. O Siddhanta nos alerta de que não somos os corpos materiais, de que não estamos afinados com o meio ambiente de acordo exclusivamente com Varna e Ashrama. Varna e Ashrama é um afinamento superficial, é um afinamento social, não passa de uma vestimenta adequada. É como alguém, um advogado que usa paletó e gravata e depois ele tira e vai à praia e ele usa bermuda ou sunga. Então, o sistema Varnashrama é assim. O sistema Varnashrama serve como um afinamento superficial. O Vaishnava não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com Brahmachari, Grihasta, nada. E todos eles, Bhaktivinoda Thakura, em uma canção diz: Grihetako, Vanetako, Sadhari Boledako. Seja você um Grihasta, seja você um
Vanaprastha, vana, griheta-ko, vaneta-ko significa quer você esteja na ordem renunciada, que inclui vanaprastha, brahmachari e sannyasi. Griheta-ko, vaneta-ko, sada haribol ledako. Por isso a expressão haribol ficou tão famosa, por causa originária nessa canção que Bhaktivinoda Thakura dá por captar do exemplo de Chaitanya Mahaprabhu com a expressão Haribol. Então, quer estejamos num ashram de Grihastha, quer estejamos num ashram que exige determinados níveis de renúncia, devemos nos ocupar em cantar o Mahamantra Hare Krishna, os nomes de Hari. E se nós cantamos, se nós ajustamos as nossas necessidades básicas para as orientações que vêm do serviço devocional, como por exemplo, que tipo de alimentação devemos ter, que tipo de lazer devemos ter, que tipo de associação, de amizades devemos cultivar nesse mundo material, como devemos dar a compaixão para todas as entidades vivas, como devemos dar compaixão para aqueles que não têm conhecimento espiritual, como devemos dar compaixão para aqueles que estão no mesmo nível da gente, como devemos compartilhar a compaixão com aqueles que são mais sábios do que a gente. Então, esse nível de compreensão a respeito da compaixão requer antecipadamente ou previamente uma experiência com uma virtude, com o conceito de uma virtude que pouco conhecemos, que é a gratidão. É preciso desenvolver gratidão. Gratidão por receber todo este conhecimento, por receber o dom da vida, por estar vivo, por ter a oportunidade de, nesta mesma vida, ter obtido este conhecimento e, com este conhecimento, planejar todo o futuro e fazer a escolha do futuro que queremos ter. O futuro, o presente e o futuro são escolhas nossas. Nós escolhemos pela qualidade do nosso pensamento, pela qualidade dos nossos desejos. Então, se nós colocamos os nossos pensamentos aos pés de Krishna, considerando que os pés de Krishna representam Dharma. Aqui nós temos 2 Dharmas hoje, né? O Dharma, simplesmente o Dharma Das e o Dharma Pala, que é superior, né? Dharma Pala significa aquele que é protetor do Dharma. Então, se você quiser um protetor, acabou de encontrar. Protetor do Dharma, Dharma Pala. Então, se sabemos que aos pés de Krishna está o Dharma, e se nós queremos as instruções de Krishna, nós recebemos as instruções de Krishna de acordo com as leis do Dharma. Então, nós podemos aí entender a nossa situação dentro do meio ambiente, para fechar o tema, dentro do meio ambiente. E quando nós entendemos que dentro do meio ambiente nós estamos instalados de acordo com o Dharma, então o fogo abrasador do meio ambiente não nos impede de aspirar a chuva de misericórdia que vem na forma das instruções do mestre espiritual. E isso é estar na vida comum, dentro do mundo material, dentro do meio ambiente, consciente. E da mesma forma, voltando para o texto, para poder encerrar com o texto, é estar na vida familiar e ainda assim perceber o fogo abrasador
e aspirar pela chuva da misericórdia do mestre espiritual. É preciso perceber a ameaça do incêndio florestal. Isso nós não podemos negar nunca. Nós moramos aqui numa área de reserva e é um grande perigo acender qualquer foguinho que seja nesse lugar. Porque um foguinho de nada pode causar um grande incêndio florestal. Aqui mesmo já tivemos um incêndio nessa área daqui que chegou até onde hoje é o refeitório. E as deidades tiveram que ser recolhidas, porque o fogo já era uma ameaça ao templo. A qualquer momento o incêndio ia pegar o templo. Então levamos correndo todas as deidades para a casa onde hoje está o Kartik. Então as deidades ficaram lá até que o incêndio fosse apagado. Então o incêndio na floresta precisa ser entendido pelo grande risco que ele é. E da mesma forma que agora o parque está oferecendo, o parque municipal que está oferecendo um curso de uma brigada contra incêndio que 100% dos devotos de Vrajadama poderiam fazer e deveriam fazer 100%. Eu fiz, não completei, mas fiz. Pelo menos as 2 primeiras aulas eu fiz. Aprendi a apagar, tirar um bujão de gás, evitar o medo de o bujão de gás explodir. E já pratiquei 2 vezes isso. Uma vez em Campina Grande, que eu estava dando aula, e escutei o barulho do bujão de gás estourando a mangueira no refeitório. Pulei da Vyasasana, pulei do murinho ali sem passar por nada. Fui para lá para poder tirar o bujão. E a outra vez, no próprio seminário, quando teve a mesma coisa, o bujão já estava no chão rodando assim como um maçarico, pela pressão, e o Nitai Goranga, falecido, disse para mim, não adianta mais, temos que ir embora daqui. E os devotos já estavam no portão, esperando a chave para abrir o portão para sair. Aí eu fui lá, entrei na cozinha e peguei o bujão, botei para fora. É tão simples, é só pegar o dedo assim, porque fica saindo o gás e a chama não fica agarradinha na boca do bujão. Então você tem que vir com o dedo e fazer isso. Porque aí você não queima o dedo e apaga o fogo. Então, isso eu aprendi na brigada. Por isso todos devem aprender isso. Também já ajudei a apagar incêndio na floresta em Nova Gokula com os chicotes que eles têm. Eles têm uns chicotes feitos de borracha que se apaga. Precisa saber também como ajudar um ao outro, porque falta oxigênio. O fogo consome oxigênio no lugar e você fica ali e de repente você fica tonto e desmaia. Então você precisa conhecer isso para saber o que fazer com o camarada que está ali, que está ali do lado, para poder acordar o cara que desmaiou, né? Então, esse conhecimento é muito importante. Por isso é importante reconhecer o fogo abrasador que atinge a vida familiar. Que atinge a vida familiar, para poder evitar com Bhakti, para poder evitar com a instrução adequada de aspirar pela chuva de misericórdia que vem pelas instruções de Prabhupada, pelas instruções da corrente de sucessão discipular do Guru Parampara, que vem do mestre espiritual. Esse é o tema aqui. É admirável ver Prabhupada na minha pesquisa toda, depois de sofrer muito, tentando entender o Bhagavatam, os significados de Prabhupada e as características de Prabhupada, se eu tivesse perto de Prabhupada traduzindo, ia dizer assim, Prabhupada, explica um pouquinho melhor isso aqui, põe mais uma frase aqui, põe outra frase aqui, Prabhupada, explica isso aqui melhor, senão vão pensar tal coisa, Prabhupada, vão pensar tal outra coisa. Mas, claro que os significados de Prabhupada brotaram da devoção de Prabhupada como uma inspiração direta de Vyasadeva, não são construídos com todas as preocupações detalhadas da nossa experiência material.
são mais filosóficos do que uma pessoa pragmática pode esperar. Então, qualquer pessoa filosófica deve entender que aqui está se falando da filosofia Karmakanda e que quando o Prabhupada fala da vida neste mundo material, ele está dizendo o que estamos falando em cima sobre a vida familiar é que é exatamente como um fogo abrasador na floresta e é exatamente como este mundo material. É para todos, não apenas os casados devem se preocupar com isso, mas também os solteiros, também os renunciados, todos devem se preocupar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou embora hoje. Também hoje deve chegar Maharaj Bhaktidida. E eu desejo que vocês tenham uma experiência muito positiva de oferecer serviço a Maharaj. Quando uma alma pura, fixa em serviço devocional, visita um Dhamma sagrado, ele purifica as atividades pecaminosas desse Dhamma sagrado. Então, nós trazemos inevitavelmente para o Dhamma sagrado a nossa luxúria, a nossa cobiça, a nossa ira, a nossa inveja. E tudo isso fica impregnado no meio ambiente. E quando vem uma alma pura, então ela absorve tudo isso e descarrega, faz um descarrego de tudo isso. Nós ficamos mais leves, mais puros. E nós vamos ter oportunidade, na verdade vocês, eu não estarei aqui, a oportunidade de receber o Maharaj, de servi-lo. E agora precisamos ver que qualquer necessidade dele, qualquer exigência pessoal dele, se deve à sua ocupação em serviço devocional. Não se deve meramente a características da sua personalidade, mas se deve à sua personalidade ocupado em serviço devocional a Krishna e a Prabhupada. Então devemos estar prontos para atendê-lo em suas necessidades e mesmo que nós não sintamos, feio, né? Que nós não sintamos estar sendo atendidos em nossas necessidades pelos outros. Às vezes a gente reproduz de maneira reativa apenas o que fazem conosco, mas é preciso fazer a diferença. É preciso estar atento para agir conforme o Dharma. Eu não diria exatamente seguir o mesmo exemplo do Dharma em tudo, na intimidade e na brincadeira, mas nós precisamos atuar de acordo com o Dharma. O critério é o Dharma. O critério não é como nós somos tratados. Nós precisamos entender que no caminho de autorrealização, uma fase avançada é fazer a diferença. Devemos estar prontos para fazer a diferença e tratar os outros melhor do que somos tratados, acolher as pessoas melhor do que somos acolhidos, servir as pessoas muito melhor do que estamos sendo servidos. Sempre estamos sendo servidos, mas devemos fazer isso muito melhor. Se as gerações não se preocupam com isso, a tendência é diminuir o valor do que as gerações têm para levar. Mas se as gerações de devotos entendem, eu vou fazer melhor para os próximos, para os devotos mais jovens, eu vou fazer melhor do que fizeram comigo. Eu vou explicar melhor, eu vou proteger mais, eu vou cuidar mais, eu vou servir mais, eu vou explicar mais, eu vou ensinar mais. Se nós fizermos assim para as próximas gerações, então nós temos chance. Caso contrário, nós não estamos levando o movimento de Prabhupada para as próximas gerações, estamos diminuindo as coisas. Se não fizeram comigo, por que eu vou fazer com os outros? Esse pensamento
é um pensamento ainda muito imaturo na vida espiritual e precisa ser modificado com o critério do processo de autorrealização em Bhakti, porque o critério de autorrealização envolve karma, jnana e Bhakti. Mas nós já chegamos em Bhakti, não precisamos nem de karma nem de jnana. Precisamos apenas conhecer, mas nós não precisamos praticar karma e jnana. Bhakti contém tudo isso. Bhakti contém karma e contém jnana. Não precisa ser acrescido de karma. Qualquer acréscimo extra de karma e de jnana em Bhakti modifica a qualidade de Bhakti. Tem receita. É a receita programada. Não adianta mudar a receita. Não adianta inventar a receita. Eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Vou colocar mais um pouquinho de açúcar. Vou colocar tal substância, baunilha, para dar não sei que gosto. Não é assim. Bhakti tem a sua receita, que já contém a cota certa de karma, a cota certa de jnana. Isso é explicado na filosofia de Buddha Yoga, Nishkama Karma Yoga. A base de Bhakti, o desprendimento de Bhakti do ambiente onde a filosofia Karma Kanda se desenvolve, o desprendimento é feito através de Nishkama Karma Yoga, o processo de juntar conhecimento ao desejo de liberação, ao desejo de obter o fruto do resultado do trabalho. Então, quando se junta isso, a pessoa obtém a quantidade certa de desapego necessário para adentrar a filosofia de Bhakti. Então, não precisa mais, já temos tudo. E aqueles que se sentem envolvidos com uma grande quantidade de Karma Kanda, uma grande quantidade de Jnana Kanda, pratiquem Bhakti, cantem Hare Krishna, sigam o processo, desenvolvam o estudo dos livros, desenvolva fé, desenvolva amizade com os Vaishnavas, Sadhu Sangha, adote o processo de Sadhana Bhakti e pode observar que vai chegar em Anartha Nivriti. Não precisamos ficar cultivando karma e jnana e aumentar os nossos anartas. Não precisamos disso. Nós precisamos praticar Bhakti com confiança de que vamos nos livrar dos anartas e adentrar a plataforma de Anartha Nivriti e alcançar a estabilidade e o gosto pelo serviço devocional. Obrigado. Daqui eu também viajo hoje e talvez não retorne a Vrajadama dentro de um mês. Só vou retornar no dia da inauguração. Vou chegar com tudo pronto, não vou ajudar em nada. Vou chegar só para a festa. Eu chego da Argentina, em Recife, no dia 8 de dezembro, às 2h30 da tarde. E vocês não precisam se preocupar em me buscar nem nada. Eu entendo que vocês vão estar muito atarefados. Eu vou ver se consigo alguém em Recife que possa me trazer. E no dia seguinte é o grande festival de reinauguração. Desejo que vocês se ocupem em serviço com o coração aberto, com a inteligência atilada, com bom nível de consciência de Krishna. Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.